Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um encontro no Centro Espírita Caminhando para Jesus. 70 anos de luz, fazendo o bem e a caridade a todos. Boa noite também ao pessoal do YouTube, da internet, e todos aqueles que gostam de navegar. Sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual. Essa é a nossa 74ª palestra. E para começar os nossos trabalhos da noite de hoje, peço ao nosso irmão Luiz Guimarães para fazer a prece de iniciação dos nossos trabalhos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Agradecemos ao Pai glorioso, de misericórdia infinita, por mais um momento de luz em que nos debruçamos no Evangelho de Jesus para o aprendizado, a instrução, o conhecimento e que nos dará condições de nos melhorarmos a cada dia. Que os espíritos de luz que comandam os trabalhos do Centro Espírita Caminhando para Jesus aqui estejam harmonizando esse ambiente de paz e que nosso irmão seja devidamente intuído para nos trazer a sua mensagem, sempre lembrando o que Jesus nos ensinou: o amor, a caridade, a compaixão, o perdão. Em prece, devolvo a palavra ao nosso irmão Rildo, para que dê por iniciar os trabalhos da noite na santa e divina paz. Com o tema hoje, a criança órfã, temos o prazer de termos aqui o palestrante Bruno Filizola, do nosso centro, irmão Peixotinho. Ele vai nos falar da obra-prima de Leon Tolstói, ditada pela médium Cirineia e Holanda. Desse trabalho tão lindo que retrata encontros inesquecíveis com Jesus para aqueles homens da época que vinham a ele buscar o perdão, a compaixão, a compreensão, o amor. Pois bem, Bruno, a palavra está com você. Boa noite e boa palestra. Obrigado, Rildo. Obrigado, meus amigos do Caminhando para Jesus. Que Deus nos abençoe agora e sempre. É muita alegria. É com muita alegria que eu volto aqui ao Caminhando para Jesus para contar mais uma história. Uma história desse livro agora, Retratos de Nazaré. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre os livros. Deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês, que aí a gente já começa a seguir o nosso roteiro. Tá todo mundo vendo? Tá tudo tranquilo? Então, a gente vai falar sobre A Criança Órfã, que é justamente desse livro de Leon Tolstói, Retratos de Nazaré. Esse livro, ele faz parte de uma coleção, mas deixa eu começar aqui, de uma coleção de 4 livros. Deixa eu pegar eles aqui. Como sempre, eu gosto de mostrar que são 28 histórias que Leon Tolstói nos trouxe, justamente referentes a encontros que Jesus teve que não foram relatados no Evangelho. São vários encontros. Jesus teve, durante a sua caminhada, ele iluminou e tocou o coração de muitas pessoas que foram envolvidos, que foram transformados tanto fisicamente, como a gente vê em vários textos do Evangelho, como também moralmente, espiritualmente, tiveram o primeiro contato com a doutrina de amor pregada por Jesus. Ao longo dessa caminhada, várias pessoas tiveram a oportunidade, a dádiva de conhecer Jesus e ter sua vida transformada. E é com muita alegria que eu percebo, que a gente vê que Leon Tolstói foi autorizado a escrever 28 contos que relatam esses encontros. Aqui eu acredito que deve ser o 3º ou 4º conto, desses encontros que Jesus teve com todos nós, com as pessoas que ele amava, que tiveram a oportunidade de estar com ele. Então, desse livro, o primeiro conto, é A Criança Órfã. Nós temos 7 outros contos: Paciência, O Filho Pródigo, O Jugo Leve, O Rapto, Tesouros, A Trave do Olho. Todos esses contos, pessoal, eles são relacionados aos capítulos
do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos eles, cada conto é relacionado a um dos evangelhos. Né? Leon Tolstói foi um grande escritor, né, da literatura russa. Né? Os livros mais conhecidos são Guerra e Paz e Ana Karenina. Ele era pacifista, ele não acreditava em guerras para a resolução dos seus conflitos, e sim em reforma íntima. Mas naquela época já se falava em reforma íntima. Ele era cristão, mas não aceitava o que a igreja estava pregando à época. Ele estava muito mais próximo daquele cristianismo primitivo, onde existia religiosidade, mas não uma religião estabelecida. A religião era o amor, era a caridade, era a fraternidade que Jesus tanto nos mostrou. E aí a gente começa um pouco nessa história da criança órfã, para compartilhar com vocês. Tá? Vamos lá. Aquele foi um dia extenuante, ao qual o calor acrescentara adicional peso. A noite caíra algumas horas e uma aragem fresca agitava as frondes das velhas árvores sob as quais se abrigavam. Haviam comido peixe preparado sob pedras, junto à fogueira, e o pão que algumas mulheres levaram até eles. O lume iluminava-lhes os exaustos rostos. Acima, as estrelas, e um céu profundo e escuro, de profundo e escuro azul. Pensativo, o mestre fitava as fagulhas que se desprendiam, os cabelos incendiados pelos clarões do fogo, aquela face bela e serena. Temiam todos interromper-lhe o rumo dos pensamentos, embora ansiassem por sua superável conversa. De repente, uma criança atravessou a escuridão da noite, vencendo o espaço que a separava do mestre, qual fulgurante estrela cadente. Aterrissando em seu colo, ali se aconchegando, os olhinhos súplices, as mãozinhas sujas agarradas ao manto daquele homem. Alguns se precipitaram, intentando afastá-la do Messias, afastar aquela criança, temendo que sua presença pudesse causar incômodo a Jesus. Que buscasse os seus. Afinal, de quem seria aquela criança? O menino fitava o homem. Ouvira falar dele durante todo o dia. Enquanto houvera luz, tentara se aproximar, passando por todas aquelas gentes, uma multidão cercando ele. Difícil para aquela criança se aproximar de Jesus. Frustrada, então, pela quantidade de pessoas que tentavam se aproximar do mestre. Como é que ele, uma criança de 6 anos, conseguiria chegar a Jesus? Ele esperou o grupo se dispersar e a noite cair, para poder seguir o grupo, tomando cuidado para não ser visto, na expectativa de aproveitar uma oportunidade para se aproximar do mestre. No momento, Jesus estava em pé, olhando as chamas de uma fogueira. Pareceu o instante adequado, e num assomo de coragem, correr até ele, enlaçando com seus bracinhos magros, as mãos agarradas às vestes, deixando os dedinhos marcas naquela túnica que há muito tempo não via água. E aquela luz que ele emitia era muito forte. Ele pensava que era a chama da fogueira que estava refletindo em Jesus. Mas não. Ao olhar de perto de Jesus, ele via que era uma luz muito própria. Era uma luz que irradiava, que emanava do Mestre. Era tão bom ficar ali ao abrigo daquele homem, acolhido pelos seus braços, abraçado com ele. Como chamavam ele mesmo? Rabi, Jesus. Quem sabe com ele poderia seguir, poderia continuar no caminho. As mãos do mestre partiram o pão que restara e, livrando de espinhos uma generosa posta de peixe, estendeu-a à criança, ordenando que comesse. Ele: Como te chama, menino? Eliacibe, mestre. Eli, assim que minha mãe me chamava. Após a refeição sofregamente engolida, conversou com a criança, por longo tempo, olhando cada gesto, cada expressão daquele garoto. Ouviu que a mãe havia morrido há algum tempo e do pai jamais soubera.
Vivia de aldeia em aldeia, pedindo às portas, alimentado por poucos, escorraçado por muitos. Quando não tinha o que comer, roubava. E nesse momento, já temendo uma repreensão do mestre, ele disse: Mas, mestre, mamãe me disse que roubar é errado. Eu sei que roubar é errado. Mas é difícil dormir com fome. A barriga ronca, dói. Eu não consigo dormir. Eu roubo para comer, sempre que preciso. A criança, no seu relato longo, relatou passar as noites sob as estrelas ou em algum celeiro, mas nem sempre dispunha de tais luxos. Ele se deitava no monte de feno, usando os panos que eram usados para os animais para poder dormir. O mestre escutava, com um sorriso sereno, escutava cada minuto da fala daquela criança. Ansiosos por suas lições, alguns começaram a reclamar da presença daquela criança que lhe monopolizava a atenção, desviando da conversa com os demais e de assuntos de maior relevância. Ali, o desagrado geral e não acostumado a tamanha atenção, o pequenino continuava a tagarelar, contando a sua atribulada vida. A mãe morrera, adoentada. Ficara febril, tossia sangue. Lembrava dela com carinho e saudade. Muito bonita, sempre enxotada pelas mulheres da vila por onde passavam. Sempre que perguntava sobre o pai, a mãe sempre chorava. E ele, para evitar que a mãe ficasse cada dia mais triste, nunca mais perguntou sobre o pai. Naquela noite, como sempre fazia, o mestre contou uma história comum, corriqueira. Uma jovem simples e ingênua apaixonara-se por belo rapaz, elegante e sedutor, filho de proprietário rural de relativas posses. Acreditara nas palavras de amor e nas juras do envolvente e insensato moço, entregando-se de corpo e alma ao sentimento. Vamos conhecer a história. Vamos voltar a Galiléia. 7 anos atrás. Pequena aldeia rebrilhava ao sol da manhã. Percorrendo o caminho repleto de vegetação e carregando na cabeça um pesado pote com cuidado para não derrubar o precioso líquido, caminhava a jovem. A casa ainda ficava longe, estava longe, e ela, com muito cuidado, como fazia todos os dias, ia buscar água límpida e cristalina para trazer para casa, para a família que ela pertencia. Suspirando corajosamente, a mocinha melhor acomodou o peso sobre a rodilha de pano, acertando com as mãos ágeis e seguras. O lar humilde ainda estava longe, e apertando o passo, logo chegaria. Era uma caminhada longa ainda. Mas uma figura parada junto ao caminho chamou-lhe a atenção. Quem seria? Quais seriam suas intenções? Se ele se aproximar de mim, eu quebro-lhe o pote na cabeça. Talvez com a pancada e com um banho de água fria, ele se controle e se afaste de mim. Só que ao se aproximar, deparou com um jovem bem vestido, porte imponente, um belo sorriso. Ele segurava um dos pés, envolto em improvisada atadura, rasgada das vestes, com certeza, gotejando sangue. Embora comprimisse a ferida, o sangramento persistia, evidenciando a gravidade da situação. Ela não se demorou. Ela, compadecida, estacou, depois o vaso de barro e, desamarrando o véu que lhe cingia os cabelos, rasgou-o, umedecendo uma parte em água fresca e límpida. Aos pés do rapaz, limpando o nada bonito ferimento, enorme e profundo talho provocado pelas cortantes arestas de uma pedra. Não para de sangrar. Se continuar assim, estás em uma enrascada, Senhor. Ele reclamava, dizendo que o cavalo, a montaria que ele estava, assustou-se com o animal que passava, e aí, ao assustar-se, jogou ele, que caiu sobre uma pedra afiada e cortante. Daí se machucou. Mas a jovem começou a olhar ao redor e encontrou uma viçosa folhagem,
que foi devidamente macerada com um pedregulho e colocada sobre a ferida. Pressionou por alguns minutos até que a hemorragia cedesse. Benditas seja, julguei-me esvair em sangue. Estou um pouco tonto. O jovem estirou-se sobre a relva. Um suor frio a cobrir-lhe o corpo. Esqueceu-se da moça e caiu em sono profundo. A jovem, temendo deixá-lo ao relento e à mercê de animais selvagens, decidiu esperá-lo acordar. Ela se recostou num tronco grosso de árvore, à sombra, né, os dois estavam à sombra, com a árvore grande que fazia sombra, protegendo do calor do sol causticante naquele horário. Ambos adormeceram e foram acordados pelo barulho de montarias e de vozes preocupadas. Eram os servos daquele senhor. Até que, enfim, eles que chegaram para me buscar. Quanta demora! Os criados o acomodaram na carroça com muito cuidado e solicitaram à moça que subisse, pois a deixariam em casa. Ela pensou apreensiva com a família, uma família muito rígida, muito tradicional, mas vendo a deferência com que os servos tratavam aquele homem e vendo também bondade nos olhos de todos, ela aceitou a carona. Afinal, já a noite já se fazia tarde, ela precisava voltar realmente para casa. Mãe e irmãos aguardavam aflitos. Onde estava Judite? Eu não posso sair daqui por causa dos pequenos, teus irmãos pequenos. Eu estava esperando os homens chegarem, o teu pai e os teus irmãos chegarem, para que pudessem sair a te buscar. Quão preocupados estávamos. Um dos servos explicou a situação, o que tinha ocorrido, pois o jovem estava novamente adormecido. Né? Judite não havia explicado para ele que aquela vegetação, aquele medicamento natural que todos da aldeia conheciam, também dava sono. Ela passava a dor e adormecia o doente que precisava de cura. E então, tudo resolvido, Judite em casa. Ao ver a carroça seguir pela estrada, voltando para a aldeia vizinha que aquele jovem morava, ele havia dito, Judite sentiu-se vazia, uma sensação de perda no coração, uma saudade. Dias se passaram. A lembrança do jovem povoava-lhe a mente em todos os minutos, e uma cruel certeza invadiu seu coração. Nunca mais o verei. Meses após, no mesmo caminho, carregando a mesma vasilha, avistou, em displicente espera, encostado à mesma árvore. Subitamente encabulada, baixou os olhos, sentindo os pés pesarem e o corpo a tremer. Ao se aproximar dele, levantou os olhos, abriu um sorriso. E ele fala: para falares comigo, terei que estar ferido? Devo-te muito, minha menina. Se não fosse você, eu estaria morto, eu podia estar morto. O médico da nossa aldeia disse que se não fosse a tua rápida intervenção, eu talvez não estivesse aqui. Trouxe algo para ti, em sinal de meu reconhecimento. Ele tirou de um alforje um véu de seda azul, bordado e rebordado em prata. Muito lindo, uma coisa linda. E antes que ela se permitisse, antes que ela dissesse algo, ele já tirou o pote de barro da cabeça dela, tirou o véu que ela estava usando e colocou o véu novo azul. Ele percebia o embaraço da menina muito forte, ela era uma menina muito tímida, uma quase menina, ainda muito tímida. Ele desviou a conversa para outros rumos. E tua mãe, teus irmãos, ficaram bravos contigo? Para falar a verdade, minha mãe achou melhor esquecer a história, pois meu pai é muito severo. A mãe de Judite não contou nada, deixou aquele assunto passar, tudo havia dado resolvido, não passou com medo da reação do marido e dos irmãos mais velhos. Ah, esqueci-me de apresentar. Tobias, aos teus pés, bela princesa.
Ao retornar ao lar humilde, o coração da pobrezinha pulsava fortemente. Ele havia prometido volver assim que pudesse, aguardando no mesmo lugar. Ao partir, antes de ir embora, afagara-lhe os cabelos, beijando-a com paixão. Aquele fora seu primeiro beijo, primeiro e inesquecível beijo. Ela estava apaixonada. Como havia prometido, periodicamente o jovem realizava a tal viagem de negócios, esperando-a sempre no mesmo local. O lugar ermo e aprazível transformou-se no esconderijo de seus amores. Receosa a princípio, acerenou-se quando o amado prometeu levá-la brevemente aos pais, na vizinha aldeia, para que a conhecessem como noiva eleita de sua alma. Ela estava radiante, feliz. Finalmente era amada. Judite, que somente queria acreditar, sufocava todos os temores. Será que os pais iam aceitar esse romance? Será que ele estava falando a verdade? Ela estava totalmente entregue ao sedutor Tobias. Quando os sinais apareceram, ficou imensamente feliz. Um filho. Sonhava com aquela criancinha, igualzinha ao pai, os mesmos cachinhos, o mesmo olhar, aquele olho escuro, aquele cabelo encaracolado, preto. Finalmente, ele a levaria à casa paterna e o casamento aconteceria. Ao chegar, ela contou o que tinha ocorrido, o que ela estava passando. Ela estranhou-lhe a atitude. Esperava alegria. Contudo, deparou com reticentes palavras, tolhidos carinhos. O encontro, geralmente longo e apaixonado, abreviou-se sumariamente, a pretextos de compromissos urgentes. Não mais apareceu, a partir daquele dia. Todos os dias, Judite ia buscar a água. Todos os dias, sonhava em rever, esperava ansiosamente pelo encontro com Tobias. E Tobias nunca mais apareceu. Desesperada, o ventre avolumando com o passar dos meses, que Judite escondia a barriga, amarrando com panos, cercando-se de panos para que as pessoas não percebessem o crescimento da barriga. Judite recusava-se a acreditar naquilo que a razão sinalizava com cruel clareza. Fora abandonada. Sem saber mais o que fazer, resolveu ir à aldeia, onde o moço dissera morar. Inventara para os pais uma possibilidade de vantajosa colocação como criada particular, que é uma boa remuneração, que uma senhora tinha ouvido falar que uma senhora na aldeia vizinha, a aldeia do Tobias, precisava de uma criada particular, e ia pagá-la uma grande soma em dinheiro. Depois de muita insistência, obteve a concordância do severo pai, desde que em companhia de alguém conhecido. Ele, então, uma das tardes, alguns dias depois, o pai voltara avisando que um amigo dele, um senhor também já de idade, um viúvo, iria à cidade que Judite queria ir fazer os negócios, iria no dia e voltaria no outro. E que Judite poderia ir com ele, que ele iria acompanhá-la até o encontro que ela ia ter com a senhora e que ela iria e voltaria com ele. Ao subir na carroça, passou a pessoa e esse senhor começou a conversar com ela. E aí, menina, o que vais fazer aqui na aldeia? Teu pai me disse que era uma auxiliar, ia ser uma criada particular de uma senhora. Quanto vais ganhar? Ela, de súbito, falou uma quantia, e a quantia era muito alta, era uma quantia grande. E ele falou, poxa, então é uma senhora muito rica?
olha, eu sou um senhor viúvo, honesto, trabalhador, estou precisando e querendo casar novamente. Fala sobre mim a esta senhora. Eu estou extremamente interessado. Será que ela me aceitaria como futuro marido? Menina, não deixe de avisar a ela. Eu tenho muita vontade em casar-me novamente, principalmente com a senhora rica. Ela estava preocupada, porque temia que esse senhor realmente cumprisse o que o pai tinha pedido, de ir com ela até essa senhora. E aí ela seria pega numa mentira, ela não saberia como fazer. Só que em chegar ao portão da cidade, o senhor falou: olha, aqui eu fico. Aqui você fica, que a cidade que você vai é essa daqui, pode entrar aqui. Nós marcamos aqui amanhã, nesse mesmo horário, amanhã cedo, para que a gente possa voltar à nossa aldeia. Ela saltou da carroça com presteza, combinando a volta para o outro dia, bem cedinho no mesmo lugar. Com tudo concordado, ela apertou o passo. A rica propriedade ficava bem perto dali. Algo em seu coração dizia que tudo estava perdido, a julgar pelos curiosos olhares e pelo desagrado das pessoas à menção do nome do seu amado. Ela percebia que o Tobias não era uma pessoa querida naquela região, naquela propriedade. Assustada com o imponente portão de entrada e com os enormes e ferozes cães que latiam para ela a toda hora, ela enveredou por uma espécie de alojamento, deparando com diversas pessoas. Mal pronunciar as primeiras palavras, uma risada geral acolheu-as, acompanhada de xistes e torpes insinuações. Mais uma que o senhorzinho Tobias engana. Achasse, minha linda, que o jovem amo se rebaixaria a te aceitar como membro da família? És apenas outra, mais uma enganada. Tristemente, Judite percebeu que não fora a única. Tarde demais. Demasiado tarde se apercebera do caráter nada digno do homem amado. A dor da verdade dilacerava-lhe o coração. Pior ainda, sentia sua falta. Amava-o com toda a força. Voltou para o local marcado, sentou-se ao lado de uma árvore também com a sombra. A noite foi muito ruim no relento, com medo de ela grávida, com medo de animais, com medo de pessoas, mas dormiu. Deitou-se lá, aguardando o horário que o senhor ia voltar. E aí voltou, subiu na carroça, voltaram para casa, e na conversa ela inventou uma história que a senhora, pela demora dela em chegar, a senhora já tinha escolhido uma outra serva e que ela tinha perdido a oportunidade. E por isso ela nem conseguiu falar com ela sobre o amigo carroceiro, tá? Então não conseguiu. Ela inventou essa história e voltou para lá, para casa. Escondeu o filho sempre que podia, apertando o ventre com panos, apavorada com o que poderia acontecer com ela e o seu pequenino. Quando não conseguia esconder mais o seu estado, recordaria os olhos tristes e as lágrimas da mãe, inutilmente tentando protegê-la das pancadas do pai e dos irmãos adultos. Empurraram-na para fora do lar, aos pontapés, qual vadio cão. A pobre mãe ainda tentara obstar o gesto desumano, mas recebera do intransigente esposo enorme surra, coroada com ameaças de seguir o mesmo destino da filha desavergonhada. Com muita força, a mãe conseguiu ainda recolher alguns pertences da filha e entregar para um dos irmãos, os irmãos menores, entregarem a ela a saída da cidade, para que ela tivesse algo, não saísse apenas abandonada. Apenas chorava. Nunca mais veria a filha.
A aldeia recebeu-a com idêntica indignação. Poucas mulheres, bondosas criaturas conscientes da real condição da mulher em uma sociedade hipócrita e preconceituosa, atreveram-se a alimentá-la. Longe dos olhares, ninguém poderia saber disso, porque seria uma afronta à família e à sociedade da época. Contudo, não puderam obrigá-la. Não era permitido isso. E aqui eu trago, pessoal, será que a gente conseguiu mudar a sociedade hoje? Hoje, a mulher, a condição da mulher evoluiu muito, não dá para comparar com o que era a mulher naquele passado. Só que ainda há um longo caminho a percorrer. Ainda é necessário que os homens enxerguem a mulher de uma forma diferenciada, sem hipocrisia nem preconceito. O céu foi seu teto por muitos dias, e apesar do avançado estado de gravidez, viu-se alvo de indecorosas propostas que a horrorizaram. E ela sempre fugia, ela sempre saía, era sempre enxotada dos lugares, quando não pelas mulheres da sociedade, pelas propostas e pelos avanços insensíveis dos homens. A sensibilidade das pessoas, mais uma vez, iria surpreendê-la. Por que julgavam tão duramente se errara por muito amar? Nenhum de seus detratores sequer mencionara a forma indigna e desumana com que o pai da criança se houvera. Porque para os homens, podia tudo. Para as mulheres, nada era permitido. O homem ficar com a jovem virgem era mérito. A mulher que se entregava estava destinada a uma vida de sofrimento. Então, uma época muito, muito, muito triste. Tempos depois, em um casebre abandonado à saída da vila, em cálida noite de verão, nasceu-lhe o filho. As dores do parto eram dilacerantes, e ela buscou nos céus o auxílio, suplicando para o Deus de Israel que não deixasse perecer o pequenino. Como que por milagre, a porta da tapera foi empurrada, e uma mulher, por ela, esgueirara, portando uma sacola com panos e ervas. Humilde parteira, compadecida, abandonara o lar para atendê-la, obedecendo um forte impulso, apiedada da quase menina que o povo dizia aquartelada na velha cabana. O coração dizia-lhe que a mocinha dela necessitava. Ela deixou o lar para ir lá socorrer aquela menina. A mulher alimentou a exilada e foi-lhe companheira nos 40 dias subsequentes ao difícil parto. Depois, com rude sinceridade, aconselhou: Judite, minha filha, tenho visto coisas na minha vida de parteira. Uma delas, menina, é que as mulheres não perdoam o que fizeste. As próprias mulheres não perdoavam o que fizeram, o que a mulher fazia. Sempre será uma ameaça para elas, principalmente por seres bela e jovem. Assim sendo, trata de sair daqui bem rápido e seguir para outro lugar, onde talvez encontres um bom homem que te aceite como esposa e aceite ao teu filho bastardo. Seguindo seus conselhos, a jovem saiu da aldeia com o filho, buscando refazer-se em outro lugar. Ela era jovem e forte. Arrumaria uma ocupação que os sustentariam. Trabalharia na lavoura, trabalharia com tecidos, mas dele jamais se separaria. Na criança, a jovem constatava cada traço do homem ainda amado. Muito parecida, a semelhança era enorme. Ela jamais se queixou daquele ingrato para alguém, aceitando simplesmente o que havia ocorrido, sem questionar as razões. Ela sabia que muito amara.
Anos se passaram, repletos de dor e sofrimento. Embora tentasse em cada aldeia do caminho, decididamente não aceitavam, estigmatizando-a por aquilo que reputavam um erro, prova de sua índole pecadora. Os serviços pouco duravam e mal davam para prover o sustento de ambos. Apesar de tudo, continuava muito bela, em que nada ajudava, porque aumentava o ciúme e o medo das mulheres da sociedade. Que sempre onde chegava, quando viam aquela beleza, uma mulher considerada pecadora, as mulheres enxotavam na da aldeia. Em extrema dificuldade, prostituiu-se pela primeira vez. Nesse momento, foram-se embora para sempre os derradeiros sonhos de felicidade. Não mais pensara no marido. Não mais teria um homem, um lar, uma casa. De vilarejo em vilarejo, sempre com o filho, exercia o ofício mais antigo do mundo. Para aquele menino, reservava o amor que não mais conseguia estender a outras pessoas, e muito menos aos homens, que a compravam por ínfimo valor. Embalava Eli para que dormisse, acarinhava-o, repetindo histórias que ouvira quando criança, deixando muitas vezes de comer para que nada lhe faltasse. E o menino crescia saudável e lindo, miniatura do pai, ainda muito amado pela desditosa jovem. A doença dos pulmões levou-a, deixando só e desconsolado o filho, que todos se recusavam a acolher. Como as aves do céu, perambulava pelas aldeias, recebendo de uns e outros o alimento. Pequenino demais, não conseguia realizar tarefa que o permitisse o sustento. Somente mais uma criança a vagar. Aconchegado a Jesus, o menininho dormia, protegido por seu manto, aquecido e feliz. Na noite silenciosa, todos se calaram, abaixando as cabeças, envergonhados com a própria insensibilidade, pois o único pensamento os movera, desde que o pobrezinho atravessara a densa escuridão, agarrando-se ao mestre, livrar-se dele, para que pudessem receber a atenção de Jesus, pois todos ali precisavam aprender, tinham seus problemas, suas dúvidas, seus anseios. Nas palavras de Jesus, nenhuma cobrança. Entendia perfeitamente o que se passava com aquelas pessoas. O repetido contato com a miséria humana, vezes e vezes sem conta, tende a anestesiar as almas. Será que isso acontece com a gente, pessoal? Será que a gente está acostumado a ver tanta miséria, tanta dor, tanto sofrimento, que a gente já está anestesiado, que a gente não consegue ver a necessidade do outro, que a gente não consegue ajudar, pensando apenas no nosso bem-estar? Convive-se bem com a dor do próximo, sendo mais conveniente ignorá-la, escudados por armaduras de indiferença e omissão. A gente vive bem com a dor do outro, né? A gente ignora porque a gente não consegue fazer tudo, deixa para lá, isso é sempre assim. Será que a gente não, aqui nesse texto, a gente não tem que fazer uma reflexão, olhar um pouco para dentro do nosso coração e ver se a gente está conseguindo fazer todo o bem que a gente precisa fazer? Porque a nós será cobrado também todo o bem que a gente deixou de fazer. Ao brando calor das chamas, o Rabi resgatou, uma vez mais, a figura da mulher, como sublime missão de receptáculo da vida. Naquela época era muito difícil o papel da mulher. Era um objeto
Só os homens, apenas os homens, tinham liberdade para fazer o que queria. Quis Deus que essa criança viesse a ensejar profundas lições, chamando-vos à realidade. Estáveis angustiosos por minha palavra, e vos esquecestes de que a terra constitui imensa escola, bastando que tenhais olhos para ver, retirando os argueiros que vos cegam. A terra constitui imensa escola. Será que a gente realmente precisa estar com Jesus para ver? Onde o próprio mestre diz que aqui onde nós estamos é a nossa escola. Basta olhar para os lados. Muitas pessoas não conseguem olhar nem para a sua família, que dirá fazer a caridade ao próximo. Aqui, pessoal, aqui, na Terra, é a nossa escola. Sempre que você quiser, você tem algo que fazer, sim. Você pode fazer o bem, sim, a toda hora, a todo momento. Basta saber olhar. Quanto sofrimento provocado pela incúria de um jovem que desrespeitou a sincera afeição de uma mulher, precipitando-a nos abismos da prostituição. Naquela época, uma mulher que não era mais virgem, se não fosse casada, era prostituta. Uma mulher que se separava do marido, que o marido devolvia ou enjeitava, ela virava prostituta, porque ela não tinha mais nada o que fazer naquela época. Ao homem cabia muita responsabilidade moral para poder acolher e proteger aquela mulher. Quanto sofrimento provocado pela intolerância de muitos, desde os familiares até cada um daqueles que a crucificaram, ano após ano, negando-lhe a oportunidade de honesto trabalho. Hoje em dia, pessoal, essa história aconteceu 2000 anos atrás. Hoje em dia, quantas famílias a gente não vê repletos, cercados de intolerância, onde os erros são ao invés de serem orientados, são brigas, são expulsos de casa. Isso que aconteceu com a jovem Judite, será que não acontece hoje em determinadas famílias do nosso planeta, da nossa região? Quanto falta ainda para que nós entendamos que a caridade começa em casa, que a gente precisa ter tolerância com os nossos erros, que nós não somos perfeitos. Por que apontar o erro do outro? Por que não acolher aquela pessoa que errou, trazendo a reflexão para que não voltes mais a errar? Como disse Jesus, vai e não peques mais. Se dentro da nossa família a gente é intolerante, que dirá com os nossos irmãos? Com os nossos irmãos que estão em provação, que estão sofrendo, com aquelas pessoas que nós não temos o laço de sangue? Como a gente consegue lidar com isso? Enfim, quanto sofrimento porque ainda não conseguis compreender e sentir o verdadeiro amor. Aquele que eleva, significa, ampara, transcendendo os limites carnais da posse, constituindo muito mais do que simples conjunção carnal. No início, é apenas instinto. Em múltiplas existências, purificar-se-á, conquistando os angelicais patamares. O verdadeiro amor, pessoal, é aquele amor que nós conseguimos olhar para todos e chamar de irmãos. O que hoje nós temos a conjunção carnal do sexo, no futuro, quando nós nos aproximarmos da angelicalidade, o amor tem outra conotação, tem outra forma, tem outro modelo. É muito maior, muito mais amplo. Muitos de vós não me entendereis. Todavia, tomai ciência de que nada se perde das experiências de cada criatura, constituindo degraus para novas aprendizagens e consequente crescimento do ser, à medida que os sentimentos se depuram. O aparente mal de hoje originará o bem de amanhã. Os protagonistas dessa história, banal e dolorosa,
reencontrar-se-ão, vezes e vezes, e o amor será, no decorrer dos séculos, vivenciado, exercitado, aprendido, sublimado. Tudo com a finalidade de atingir a plenitude. Nessa história, pessoal, a gente vê que Judite e Tobias tiveram uma relação conflituosa, uma existência cercada de dor, por um erro do Tobias que não assumiu, não teve a força moral para assumir aquela menina. Ao longo das reencarnações, ao longo do tempo, essa família espiritual vai se encontrar. E esse amor, esses erros, todos serão amadurecidos e corrigidos. E esse amor poderá ser vivenciado. É só uma questão de deixar as nossas existências acontecerem. Suavemente, o mestre levantou-se, com cuidado para que a criança não acordasse, sustentando-a nos braços. Seus olhos percorreram os ouvidos. Entreviu lágrimas nos olhos de muitas mulheres. Elas entenderam-no bem, pois sentiam na carne o peso da intolerância e do preconceito vigentes à época. Só que também se envergonhavam, porque eram igualmente intolerantes e preconceituosas. Sentiam na pele, mas não tinham força para encerrar esse ciclo de intolerância e de preconceito. Jesus dirigiu-se a uma delas em especial, guiado pelas vibrações de amor e solidariedade que a envolviam, transferindo para seus braços o pequenino adormecido, murmurando: Mãe, eis o teu filho do coração. Aqui a gente encerra a nossa história. Mas eu queria ler o depoimento de Elias Sabe, ao final do texto. Nesse livro, todos os livros dessa coleção, o espírito, o protagonista, ele sempre faz um relato do que foi, da história que teve. E esse aqui eu queria trazer para vocês o contato que ele teve. Me permitam ler. Aquele foi um dia longo e quente. Os suores das gentes ainda parecem sensibilizar minhas narinas, pungente recordação do odor de miséria e doenças. Miasmas de uma sociedade que marginalizava os mais simples, considerando-os meras bestas de carga. Bem um relato daquela época, né? Instrumentos de labor, geradores de riqueza para os detentores do poder, ávidas aves de rapina que lhe sugavam o ralo sangue. Órfão de afeto e bens materiais, pequenino e esquálido, perdia-me entre a multidão ansiosa e agitada, sem qualquer chance de acercar-me do mestre, de com ele falar ou talvez lhe tocar a fímbria das vestes. Recusando-me a desistir, insisti, seguindo a distância, precipitando-me em seu colo com o ímpeto desatinado dos que pressentem mudanças, acreditando na possibilidade de atingir a felicidade através dele. Agarrei-me a Jesus, qual náufrago aos destroços salvadores de um barco. Afinal, que era eu, a não ser um náufrago em meio às tempestades existenciais? Chama eterna, luz de peregrina beleza, acalanto suave de melodiosa e sonora voz, cálidas e amorosas mãos, forte corpo, seguro porto, farol guia, pai, amigo, irmão, Jesus. Em seu colo adormeci, e ao despertar, deparei-me com macio leito, alvos panos, afeto maternal. Tinha eu 6 anos. Ele, o mestre, havia partido, deixando atrás de si salutares brisas de renovação. Uma nova fase iniciou-se em minha existência. Família, carinho, farto alimento, abrigo contra as intempéries. Um sonho acalentado há muito que não se dissiparia. Contudo, apesar da pouca idade, algo me dizia, bem no fundo do coração, que o maior dos sonhos havia sido conhecê-lo. Crescendo, compreendi que não estava enganado. Então, o divino amigo perecera na cruz, mas seus ensinamentos se espalhavam, apesar das reiteradas tentativas de romanos e judeus, no sentido de cercear as inesquecíveis verdades por ele deixadas.
Soubemos que na distante Roma, a perseguição aos cristãos atingia níveis extremos, culminando em sacrifícios inimagináveis. O desejo de servir ao meu Senhor, arrostando os perigos e assumindo seu jugo, fez com que eu embarcasse em um dos muitos barcos mercantes, com destino à cidade dos Césares. Lamentavelmente, as notícias tinham fundamento, mostrando-se até aquém do real. Pessoas morriam às centenas em espetáculos nos circos ou em festas particulares, ao influxo da vontade do então imperador Nero. Era imprescindível esconder-nos para professar a crença cristã. Temíamos a morte, contudo, ansiávamos pela palavra dos que o haviam conhecido, muitos deles discípulos dos tempos da Galiléia, da Jerusalém, de Pôncio Pilatos, de Herodes, dos sacerdotes que o haviam entregue ao suplício. O refúgio dos mortos. Na escuridão da noite, as catacumbas de Roma constituíam locais evitados pela maioria dos vivos. Assim, os magníficos e entrelados céus, as perfumadas brisas das 7 colinas, os cadenciados passos dos soldados, tudo se perdia quando adentrávamos os sombrios subterrâneos das galerias, onde aqueles que haviam partido silenciosamente nos franqueavam passagem, cedendo sua derradeira morada para realizarmos os cultos. A fé impulsionava nossos passos. Os anos haviam passado, meus cabelos embranqueciam e o corpo já não possuía o vigor da juventude. Certo dia, soldados romanos invadiram minha humilde casa, atirando-me aos empurrões a triste cárcere. Fome, sede, indescritíveis horrores nas fétidas masmorras, ensurdecedora e desatinada plateia, ensanguentada arena. Que poderiam querer comigo, pobre criatura, debilitada pelas agruras da prisão, os soberbos gladiadores, com suas reluzentes espadas e assassinas redes? O medo intenso paralisou-me as enfraquecidas pernas. Quis arrastar-me pelo chão, qual verme, implorando clemência. Então avistei-o. Sempre belo, a mesma luz a envolvê-lo, os mesmos olhos ternos e compassivos. A espada seccionou-me as vértebras com selvagem impacto, mas nada senti. Estava correndo para ele, novamente menino, na distante Galiléia. Eliacibe. Então, esse é o relato de Eliacibe, desse espírito que foi psicografado por Tolstói. E em Lucas 8, versículos 15 e 16, traziam-lhe até mesmo as criancinhas para que as tocasse. Vendo isso, os discípulos as reprovavam. Jesus, porém, chamou-as, dizendo: Deixai as criancinhas vir a mim, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, primeiro trecho, disse o Cristo: Deixai que venham a mim as criancinhas. Profunda em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também às almas que gravitavam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, que são todas mães. O deixai para vir a minhas criancinhas é interpretado aqui como também a nossa infância espiritual. Quantos de nós não precisamos, ainda somos crianças espirituais? Ainda precisamos caminhar muito para amadurecer na doutrina, para amadurecer no amor de Jesus, para entender cada passo de Jesus. Muitos de nós estamos ainda nessa caminhada. Alguns já estudaram um pouco mais, outros estudam um pouco menos ainda. Precisam caminhar. Jesus, ao dizer, deixai que venham a mim as criancinhas, ele está chamando a todos nós, que ainda somos crianças no amor fraternal. Somos crianças ainda para entender o quão forte, o quão amplo deve ser o amor que professamos aqui na Terra. A caridade, na sua forma mais pura, ela é amor. Ela é você
conseguir se doar para o outro, sem o menor interesse. E essa caridade começa em casa. Começa em casa, começa com as pessoas que nos cercam, começa com aquele irmão que a gente não conhece, que a gente não é consanguíneo, mas que a gente não conhece, que tem a nós para que possamos fazer algo. Somos ainda, pessoal, crianças nessa caminhada. Precisamos ainda amadurecer no amor de Jesus. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra para nosso irmão Rildo. Obrigado, Bruno. Obrigado mais uma vez. Palestra linda que você traz para momentos de reflexão, momentos esses que a gente sabe que é o dia a dia hoje, mesmo acontecendo há tanto tempo atrás, a gente sabe o que existe, né? Das decepções, abandonos, insegurança, sofrimento, né? Das injustiças, né? Essas mulheres maravilhosas que a gente sabe que existem no mundo, e muitas que são mais fracas e não conseguem resistir. Mas a gente sabe, como você bem falou, esse ensinamento de Jesus que nos traz a consciência e a nossa responsabilidade do nosso papel. Como você colocou mais uma vez, a reflexão, né? Mudou alguma coisa? Será que isso ainda não acontece em nossas vidas? Nosso vizinho, né? Então, é esse o ponto que a gente precisa levantar, né? Mais uma vez, um registro de amor, da solidariedade, caridade, dos ensinamentos por Jesus, em toda a sua caminhada em que esteve aqui na Terra, né? Apoiando, né? E tanto nos fez. E assim, nesse maravilhoso banquete espiritual, a gente mais uma vez só tem mesmo a agradecer, né? E pedir a você para nos presentear mais uma vez com a tua mensagem de prece tão maravilhosa. Vamos elevar o pensamento a Jesus, Mestre Jesus, exemplo maior que já esteve aqui nessa terra. Através de ti, Senhor, nós caminhamos para encontrar o amor que tu tanto professaste, o amor fraternal. Nós somos, Senhor, crianças ainda, com muito a caminhar nessa jornada, mas com a certeza que chegaremos lá, que conseguiremos um dia professar este amor que tu nos ensinaste. Senhor, eu te rogo, do profundo, do mais profundo do nosso coração, inspira-nos cada vez mais a nos comportarmos de forma paciente, caridosa, com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos afetos, com os nossos irmãos que nós não conhecemos, mas que precisam de tanto acolhimento, de tanto carinho. Senhor, eu te peço, fala aos nossos corações sempre, sussurra, e dai-nos olhos para ver e ouvidos para escutar a tua mensagem. Que a Terra, esse nosso planeta, que nos é uma grande escola, que a gente possa enxergar e encontrar sempre oportunidades para professar o bem, para agir com carinho, para agir com amor. Te peço, Senhor, protege todos que estão aqui nessa live, que assistirão essa live, que fazem o Caminhando para Jesus. Proteja todos nós, esse planeta que tanto precisa de atenção, amor e de carinho. Cobre-nos de bênção, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Fique em paz. E assim, Jesus amado, em teu nome e tua santa e divina bondade, pedimos a permissão para darmos como encerrado o primeiro trabalho da noite de hoje. Quero lembrar aos irmãos, todos aqueles que estão em tratamento, que se permaneçam em harmonia, concentrado,
para que possam receber o magnetismo necessário até as 9h30. Boa noite, pessoal.